microfone de presente de Lampião. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus alimente as nossas almas aqui no Centro Fraterno Luz e Caridade. Eu já estive aqui em outra ocasião, mas já tem acho que 3, 4 anos, não é, Iracema? E estava me comunicando com vocês através das lives, não é? E após esta grande tempestade, a noite escura da alma, como o místico João da Cruz falava, é essa trajetória que nós estamos atravessando. Mas o tema proposto para a noite de hoje é a força libertadora do Espiritismo e os trabalhadores da última hora. Em uma partícula muito pequenina, desta pequena partícula, houve uma grande explosão. Uma explosão, e que essa partícula era bem menor do que a cabeça de um alfinete. E houve uma grande explosão. Eu posso me posicionar aqui, tá bom? Então, nessa grande explosão, iria surgir o que nós conhecemos hoje como o universo observável. A teoria do Big Bang, ou então, no Velho Testamento, faça-se a luz, o Fiat Lux. A luz foi feita aproximadamente 14 bilhões de anos. Na linha do tempo da eternidade, iria surgir o que nós conhecemos hoje como o universo e as diversidades de moradas neste grande universo incomensurável. E uma destas grandes moradas iria surgir aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o que nós conhecemos como nosso endereço cósmico universal, o Sistema Solar. O Sistema Solar iria surgir junto com a grande Mãe Gaia. Mãe Gaia, em grego, significa esta Mãe Terra, este organismo vivo que pulsa, pulsante na alma e no coração de cada um de nós, porque os nossos plexos, quando nós tomamos a fluidoterapia, a terapia do passe, e que atinge os nossos plexos solar, eu sempre digo que a alma humana está ligada aos chakras da Terra. O planeta Terra, ela é um organismo vivo, ela pulsa como cada um de nós pulsamos nesta forma de vida maravilhosa que é o ser humano. E quando o planeta estava sendo formado, havia grandes arquitetos divinos, engenheiros siderais. Esses engenheiros siderais tinham como diretor-geral para a formação do planeta que levou 4 bilhões de anos, o que nós conhecemos como o governador espiritual do planeta Terra, o Cristo planetário, o Logos divino. Conforme Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, reza a tradição que os arcanjos do mundo maior, antes de surgir o universo como a cosmologia moderna nos apresenta, o mundo espiritual já existia antes do surgimento do universo. Então, o Cristo, ele com seus engenheiros siderais, com seu campo gravitacional do amor,
ele foi elaborando gradativamente o que seria mais tarde este planeta abençoado e maravilhoso e que deve ser muito bem cuidado por todos nós. Quando o amor veio à Terra, quando o amor veio à Terra, era a presença do próprio governador espiritual entre nós, como vai dizer Amélia Rodrigues em uma das suas obras, Primícias do Reino. O Logos de luz mergulha na terra. Quando o amor veio à terra, era a presença do Cristo Jesus entre nós. E ele iria vivenciar a experiência no corpo humano durante 33 primaveras. Era o tempo suficiente para que ele realizasse a grande revolução na mente e no coração de cada um de nós. Quando o amor veio à Terra, no dizer do título do livro do nosso amigo Djalma Mota Argolo, que é o título do livro dele, Quando o Amor Veio à Terra, eu acho muito fascinante. Quando o amor veio à Terra, era esse coágulo de luz mergulhando no mundo em litígio, o mundo em sombras, para trazer claridade e luz na mente e nas nossas consciências. E quando ele aqui esteve, durante as suas pegadas pela terra, na Palestina, entre a Palestina, a Galileia, a Judéia, onde ele, no mar de Genezaré, que era o local onde seria realizado as novas esperanças, onde seria colocado as grandes balizes, as grandes bússolas de orientação para a humanidade, com a apresentação da sua boa nova. Quando o amor veio à Terra, em Cristo, na figura deste mestre incomparável, imbatível, ele, em um mês de março, pela manhã, o irmão Sol começava a aparecer e deixar os seus raios solares sobre o espelho d'água do mar de Genezaré, ou mar da Galiléia. Os primeiros pescadores voltavam de uma pesca longa de madrugada. E aquele jovem rapaz de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolado, era o biotipo do Cristo narrado por Amélia Rodrigues em uma das suas obras, Primícias do Reino. Quando aquele jovem rapaz, na sua túnica, descalço, e caminhava na orla marítima da Galileia e pisava sobre aqueles seixos na orla marítima, ia em direção a um senhor que acabara de colocar o seu barco à beira-mar. Era Simão Pedro. E naquele momento que ele se aproxima de Simão Pedro, o velho pescador com a sua túnica suja e exalando o odor da pesca, e o homem-luz se aproxima do homem da terra, da figura de Simão Pedro, e aquele jovem rapaz lhe formula uma pergunta. Queria mudar o destino espiritual daquele pescador. Simão Pedro, tu desejas pescar almas para a casa de meu pai? Naquele momento, Simão Pedro foi tomado pelo poder da luz. Para que vocês tenham ideia da dimensão humana e espiritual do Cristo, para que vocês tenham ideia da luminosidade que era o Cristo, eu vou falar da luminosidade de Francisco Cândido Xavier. E pela luz de Chico Xavier, vocês vão ter uma dimensão da luz do Cristo. Em 1960, a NASA envia para o interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo Uberaba, uma equipe de cientistas.
Esses cientistas vão utilizar uma máquina chamada Kirlian, que fotografa a aura. Eu já tive o prazer de ter o meu dedo polegar fotografado pela máquina Kirlian, e quando eu vi a luminosidade do meu dedo polegar, eu disse, vixe Maria, gente, eu vou ter que evoluir muito, porque não tinha luminosidade nenhuma, que depende muito do momento emocional, do seu padrão daquele momento. E eu fiquei horrorizado comigo mesmo. Se eu falo a palavra horrorizado, a luminosidade da minha hora já modifica na hora. Mas se eu disser, amei a luminosidade do meu dedo polegar, aí aumenta a luminosidade. Então, eles fotografaram o campo de luz de Chico Xavier, a aura do Chico Xavier. E ao fotografar, eles ficaram espantados que tinha uma dimensão de 10 metros quadrados de luminosidade. Sabe o que significa isso? 10 metros quadrados de luminosidade significa Salvador, blackout total. Imagine Salvador às escuras, um escurão total. Agora imagine todos vocês dentro de um Boeing a 11 mil metros de altitude, passando por Salvador numa escuridão total. E quando você olhar para baixo, a 11 mil metros de altitude, você vai ver um foco de luz. Isso era a luz que saía Iracema do Chico Xavier. Agora imagine a luz que saía da luz do mundo, porque ele iria dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele não dizia, eu acho que eu sou a luz do mundo. A linguagem dele era uma linguagem proativa, positiva. Eu sou a luz do mundo. Então, quando Simão Pedro, naquele momento que estava entrando no campo gravitacional do amor do Cristo, no seu campo de luz, ele foi envolvido pelo seu magnetismo e disse-lhe, Senhor, é claro que eu quero participar deste novo reino que você veio implantar na terra. A vida dele, a mente psíquica de Simão Pedro mudou. Daí em diante, ele iria montar a equipe de 12, os 12 discípulos que seria a linha de frente para a divulgação da Boa Nova do Cristo. Essa divulgação da Boa Nova do Cristo que nós, nos dias atuais, estamos trabalhando para dar continuidade a essa força libertadora que é o cristianismo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Esta casa lembra muito a antiga casa do caminho, ao tempo dos discípulos daquela época, que trabalhavam com o coração, com a caridade, com a receptividade que Ana, se eu disser Dona Ana, ela ia ficar chateada comigo. Ana, a receptividade de Ana e das pessoas. Então, Jesus começa a implantar o seu reino. Em um certo momento, João Evangelista e Tiago, ambos irmãos, diz, mãe, eu fui convidado para um novo projeto, para um novo reino na terra. É um carpinteiro, Jesus, o judeu, e Salomé e Zebedeu, pais de João Evangelista e Tiago, correram e foram até ele. Rabi, Rabone, que significa mestre, eu desejo participar deste novo reino, deste novo mundo, deste novo reinado. E aí Jesus olhou para Salomé e João e Zebedeu e perguntou-lhe, será que ele beberá o mesmo fel que eu hei de beber? Porque Jesus já sabia o que iria ocorrer com ele. Se Nostradamus tinha a visão de futuro da humanidade, imagine o Cristo
na qualidade de governador espiritual, ele sabia o que iria ocorrer com o destino do futuro da humanidade, porque ele sabe realmente quem realmente é cada um de nós. Foi ali, naquele momento, que João e Tiago iriam se tornar os seus discípulos. Especialmente João, que era o mais novo. E ele foi tocado por essa força libertadora daquele evangelho, daquela nova doutrina que estava surgindo com a proposta terapêutica de mudar o homem velho que ainda permanece no mundo íntimo de cada um de nós. Então, naquele momento, Jesus começou a lançar suas redes, a realizar suas grandes pescas espirituais. E uma multidão lhe seguia. Dentro da multidão que iria ter contato com Jesus, cruza na vida de Jesus, do outro lado do mar de Genezaré, havia uma vila, uma cidade chamada Magdala. Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e do outro lado tinha uma cidade chamada Magdala. Lá em Magdala tinha uma mulher que era uma das mulheres mais belas do mundo antigo romano, conhecido como Madalena. Madalena, ela vivia a noite escura da tua alma, porque ela era uma vendedora de ilusões, uma prostituta, mas de uma rara beleza, e que todos os homens caíam aos seus pés. Só que ela dizia que precisava amar e ser amada, mas não naquela forma de atos de vender o próprio corpo. Foi quando ela tomou conhecimento de que um dos profetas, dentre tantos profetas que passavam por aquelas regiões, havia um novo profeta. E Madalena iria dizer, é mais um que está chegando por aqui. E ela quis conhecer este profeta. Era de madrugada. Ela pega uma barca para atravessar o mar de Genezaré. Genezaré tinha aproximadamente entre São Joaquim ao outro lado da extremidade de Itaparica, Bom Despacho, entre São Joaquim e Bom Despacho, em linha reta são 10 quilômetros. De Magdala até o outro lado era 14 quilômetros de mar aberto. 14 quilômetros por 21 quilômetros de extensão por 14 de largura. Era o tamanho do mar, ainda é o tamanho do mar de Genezaré. E ela atravessa aquele espelho d'água de madrugada para que ninguém a reconhecesse, acompanhado de um empregado. Quando chega do outro lado, por volta das 4 da madrugada, ela bate a porta da casa de Simão Pedro, usando aquela túnica pesada, escura, porque ela vivia numa depressão profunda. A sua consciência dos erros equivocados que ela vinha realizando, ela dizia, eu preciso mudar. Na sua intimidade, ela precisava amar e ser amada, com uma proposta de mudanças íntimas na vida daquela mulher. Foi quando, ao empurrar a porta da casa de Simão Pedro, de madrugada, Jesus estava acordado. E ao entrar, Jesus lhe diz, aguardava por você, Madalena. E Madalena toma um susto e diz, mas Rabi, como você sabe o meu nome? E Jesus iria responder, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Ele sabe o nome de cada um de nós. Viu, Iracema? Olá. Jesus sabe o seu nome, e sabe o meu nome, e sabe o nome de cada um de nós. Ou melhor, sabe, na realidade, a personalidade que nós somos.
o ser espiritual que nós somos. Porque Jesus, ele dialogava, ele falava, não para a personalidade, mas para o ser espiritual que você é. A linguagem dele era diretiva. E Madalena fica extasiada, maravilhada, e ela, diante do homem-luz, se derrete e diz: mas Rabi, o meu ventre já foi enfarado, eu não posso ter filhos. E Jesus iria dizer: você terá filhos da humanidade. Madalena, quando teve o encontro com Jesus, ela tinha aproximadamente quase 28, 30 anos de idade, entre 28 aos 30 anos de idade. Madalena iria desencarnar aos 60 anos de idade, vítima da hanseníase, da lepra, depois de muitos e muitos tempos. Ela foi uma que foi tocada pela força libertadora do Evangelho de Jesus. E Jesus iria dizer: você ainda irá trabalhar na casa de meu Pai. Você irá ainda ser continuadora e trabalhadora da casa do meu Pai. Porque todos nós somos convidados, como eles, aqueles cristãos, eles eram os trabalhadores da primeira hora, e nós agora somos os trabalhadores da última hora, utilizando este instrumento chamado a força libertadora do Espiritismo. No dizer de André Luiz, no livro Conduta Espírita, André Luiz vai dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. E por que nós somos os milionários da felicidade, minha irmã Iracema? Não precisa dizer nada, Iracema. Por que nós somos os milionários da felicidade? Porque detemos o conhecimento transcendental da vida, que você aprende com a doutrina espírita de que você é um ser imortal e que você está fadado à perfeição, à amorosidade, ao desenvolvimento da virtude da compaixão, como Joana de Ângeles iria afirmar no livro Psicologia da Gratidão. Esse livro, Psicologia da Gratidão, é um dos seminários que eu venho realizando antes da pandemia, que agora é antes e depois da pandemia, né? Antes da pandemia eu viajei pela Bahia inteira realizando o seminário, a Psicologia da Gratidão, da obra de Joana de Ângeles. E há um capítulo neste livro que Joana vai dizer que a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. E nós somos o que, minha jovem? Obra do Criador. Se eu sou a obra do Criador, então eu já carrego no meu DNA espiritual a partícula da gratidão. Então, Madalena foi tocada por este sentimento poderoso. Mas Jesus iria dizer: hei de vos enviar um Consolador prometido. Este célebre diálogo travado entre Jesus e Dr. Nicodemos. Também na calada da noite, o doutor procurava o jovem carpinteiro e perguntou-lhe: Rabi, Rabone, como é possível um homem velho nascer no ventre de uma mãe? Jesus estava dialogando com Nicodemos, falando da lei da reencarnação. Falava sobre a reencarnação. Imaginem vocês se Jesus, naquela época, dissesse assim: Nicodemos, você não sabe que o Espírito é o princípio inteligente do universo, Nicodemos? Você não sabe que o Espírito é uma centelha, é um clarão, é uma luz? Se Jesus tivesse dito isso a Simão Pedro, a Nicodemos naquela época, Nicodemos não iria entender. Se Jesus dissesse assim: mas ô Nicodemos, você não sabe
que o corpo humano tem 10 trilhões de células, Nicodemos? Nicodemos não iria entender. Imagine se Jesus ainda fosse apertando o pensamento de Nicodemos, porque Jesus, com as suas parábolas, ele apenas fragmentou, ele não falou tudo, minha amiga Iracema. As parábolas de Jesus, todas as parábolas de Jesus, é uma conexão de rede. Uma parábola retroalimenta a outra parábola. Elas estão interconectadas e todas as parábolas de Jesus vai convergir para as bem-aventuranças, as 7 nobres verdades do sermão das bem-aventuranças, que é uma síntese do seu pensamento cósmico universal na Terra. Então Jesus falava através de parábola, fragmentos, e ele não disse tudo. E neste diálogo que Jesus iria dizer, eu vou enviar um Consolador prometido, e que esse Consolador vai revelar o que até agora eu não posso revelar. Como é seu nome? Lucas. Eu não posso revelar, eu só vou olhar para Lucas, porque Lucas está gravando ali, né? Eu não posso falar tudo, Lucas. Se eu estou falando das coisas da terra, Lucas, você não está entendendo? Imagine se eu falar da galáxia de Andrômeda. Se eu falar, Lucas, que Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, Lucas, Nicodemos. Se eu disser que a nossa Via Láctea tem 10 trilhões de estrelas, ô Lucas, Nicodemos, e se eu te disser que tem uma galáxia, a NGC 4889, que tem 100 trilhões de estrelas, Nicodemos, meu amigo Lucas, você não vai entender. E que existe uma diversidade de morada na casa do meu pai em civilizações super avançadas, Nicodemos, meu amigo Lucas, você não vai entender. Se eu te disser que a mulher tem as trompas de Falópio, Lucas, claro que aí você não vai entender mesmo, porque você não tem. Eu vou até beber água. Jesus falando para Nicodemos sobre as trompas de Falópio. Você sabe o que é trompas de Falópio? Eu estou falando com você, Lucas. Agora estou falando sério. Você é médico? Agora imagine 2022 anos na linha do tempo, no passado, na calada da noite, Jesus dizendo, as mulheres têm as trompas de Falópio e tem 300 milhões de espermatozoides que viajam pelas trompas de Falópio para penetrar no óvulo, Nicodemos, meu amigo Lucas. E que o princípio inteligente vai com seu perispírito manipulando para penetrar no óvulo, e ali tem um ciclo de uma nova existência. Sabe o que ia acontecer com Nicodemos? A cabeça dele ia pirar, ele ia ficar louco. E aí foi que Jesus disse, eu vou enviar um Consolador prometido, e que ele vai revelar o que eu não posso dizer agora, porque a humanidade não tem maturidade psicológica e espiritual para entender. Mas o que eu acabei de dizer aqui, todos vocês entenderam. Por quê? Porque a humanidade foi amadurecendo. E quando Jesus envia o Consolador prometido, e que ele iria reencarnar no dia 3 de outubro de 1804, aquela figura, aquele garoto, aos 16 anos de idade, Hipólito Leão Denizar Rivaio, na Universidade de Yverdon, ele já era professor. Voltando para a Idade Média, o ano de 1595. O ano de 1595 aparece na cidade de Ávila, na Espanha, uma mística chamada Teresa de Ávila. Teresa de Dávila, me parece, Iracema, que a minha amiga Solange Meike, que é terapeuta e psicóloga, me parece que Freud, Jung, Carl Gustav Jung, essa turma da área da psicologia, da psicanálise, todos eles, eu acho que foram beber da fonte com Teresa de Ávila.
porque ela foi a primeira mística psicológica a escrever uma tese sobre o castelo interior, sobre as nossas moradas internas, em 7 lições, em 7 partes, aonde ela vai analisar a psicologia interna do indivíduo. E é fascinante. Teresa d'Ávila, ela tinha altos encontros com Cristo em desdobramento espiritual. E o Cristo orientava Teresa de Ávila para que ela se tornasse, junto com João da Cruz, o místico João da Cruz, uma referência espiritual para aquele período. Teresa de Ávila, ela muito sobre captar as emoções psicológicas do indivíduo. Ela dizia que os problemas eu vou traduzir para a linguagem da psicologia atual. Ela dizia que o problema da criatura humana eram as suas próprias sombras que existem dentro de cada um de nós. E que estas sombras devem ser trabalhadas através da cultura da vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vivencia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer Teresa de Ávila, você vai iluminando uma das suas moradas que está encoberta com as sombras criada pela sua própria consciência. Então, Teresa de Ávila iria cumprir aquilo que Jesus tinha dito a Madalena há 1500 anos atrás, porque Teresa de Ávila é a reencarnação de Madalena. A mística de Ávila, a santa de Ávila, é a reencarnação da ex-prostituta que viveu ao tempo de Jesus. Saindo dela, e esta força libertadora do Espiritismo iria desembarcar de forma pulsante na França do início do século XIX. Aí a gente lembra a época que a gente estava lá, não foi minha amiga Iracema? Nós tínhamos acabado de sair de uma Revolução Francesa de 1789, com a queda da Bastilha, e que aí a gente vai reencontrando nas plateias espíritas os ex-franceses, as ex-francesas, aqueles que mandaram guilhotinar Luís XVI, Maria Antonieta, e agora se torna diretor de centro espírita e fica com a cara mais lavada, mas não sabe o que foi que andou fazendo no passado. Não é? De 1789 até 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, já tinha passado quase 60 anos. Após a Revolução Francesa, o mundo estava abalado, a França estava abalada. Iria surgir no mundo espiritual, antes de surgir Kardec, antes de Rivail reencarnar, o espírito daquele que se tornaria Allan Kardec no mundo espiritual. Tem um grande conclave. O que é um conclave? Uma grande reunião no plano espiritual com vários espíritos, entre eles Sócrates, Platão, Fenelon. Esses grandes vultos da história da humanidade se reuniram nos altiplanos do mundo maior, e nesta grande reunião espiritual iria traçar as diretrizes futuras para a humanidade nos próximos 200 anos, o século XIX e o século XX. Nós estamos entrando agora no século XXI com a responsabilidade de não que deixe enfraquecer os postulados da doutrina espírita de Jesus, que nós somos responsáveis. E pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos falando para uma plateia de trabalhadores, não é isso, Iracema? Então, recebemos investimentos para este grande projeto do advento da doutrina espírita. E lá no mundo espiritual, antes de Kardec reencarnar, eles recebem em desdobramento espiritual Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, ele se torna cônsul da França, e no mundo espiritual
quem se tornaria um mentor espiritual dele? Ainda no mundo espiritual, Kardec. Kardec orienta Napoleão Bonaparte: olha, Napoleão, você foi desligado do seu corpo físico pelo fenômeno da emancipação da alma, porque nós precisamos ter uma conversa com você, Napoleão. Uma plebe de espírito passou o maior sabão em Napoleão Bonaparte. Essa história que eu estou contando está no livro de Humberto de Campos, Contos desta e de Outras Vidas, o encontro de Allan Kardec com Napoleão Bonaparte. Neste livro, Contos desta e de Outras Vidas. E Napoleão recebe todas as advertências no mundo espiritual, porque ele reencarnou na Terra, Napoleão, com a missão de preparar o advento da terceira revelação. E ele fracassou. Quando ele reencarna, ele expulsa, ele cria a maior guerra, a maior bagunça no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX. O único que conseguiu enrolar Napoleão foi Dom João VI, que fugiu, saiu de Lisboa, e quando a esquadra de Napoleão entra na França, em Paris, lá no Cais da Ribeira, em Lisboa, Dom João VI já estava aqui no Brasil, e quando ele chegou aqui no Brasil, ele passou uma estadia aqui em Salvador. Daqui ele foi com todo o seu grupo, chegou lá na Avenida Passos, Avenida Brasil, que hoje é conhecido como Avenida Brasil, mandou expulsar todos os pobres, e os pobres foram morar lá das favelas, e virou essa favelona que hoje nós conhecemos, não é? Então, o advento do Espiritismo surgiu em 1855, com as manifestações das mesas girantes. E um dos amigos do professor Rivail iria dizer: você sabe qual é a nova coqueluche da cidade em Paris? As mesas se comunicam. Mas Rivail ainda não era Kardec. Eu só acredito se observar como é possível uma mesa ter sistema nervoso, ter inteligência. Porque a Paris, daquela época, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, que iria ocorrer em 1857, teve um caso que chamou a atenção da mídia daquela época. Claro que não tinha essa palavra mídia, jornal. Tinha o jornal Le Figaro. Esse Le Figaro é um jornal ainda em voga na França, é o jornal mais antigo francês. E foi estampado na primeira página do jornal Le Figaro, daquela época, que uma mulher furtou alimentos da casa de uma condessa. E essa condessa pegou a mulher furtando e levou essa mulher para o tribunal do júri em Paris. E diante do jurado, diante do juiz e diante da imprensa, o juiz perguntou a esta condessa: você está acusando essa mulher de furtar mantimentos na sua casa. Você tem testemunha? Foi quando a condessa disse: eu tenho uma testemunha. A testemunha é a minha cadeira. Eu vou me deslocar. Posso deslocar? É a minha cadeira. Aí ela levou para o tribunal, colocou uma cadeira na frente do juiz e de toda a plateia e disse: faça pergunta, cadeira. Pergunte a cadeira. Não dê risada não, que eu não estou dando risada, eu estou falando sério. Você viu alguma coisa? Se a cadeira der duas pancadas, sim, uma não. Pergunte a cadeira. Você viu uma mulher roubar alguma coisa? Eu fiz uma encenação aqui que vocês deram risada. Mas em 1855, a coisa foi séria. E o que foi que ela fez mais? Duas pancadas, sim, uma não. E o juiz ia perguntando a cadeira e a cadeira levitava. Já imaginou?
essa cadeira, se fosse de madeira, eu não levantava com facilidade. Já imaginou aqui a levitação da cadeira? E chamava atenção, a cadeira rodava e chamava atenção. Saiu nas primeiras páginas do jornal Le Figaro. A força libertadora do Espiritismo. A doutrina espírita veio quebrar paradigmas. Veio mostrar à humanidade uma nova ordem. O primeiro advento, a primeira revelação, a primeira força libertadora do Evangelho do Cristo na Terra foi com o advento do aparecimento de Moisés. Foi a primeira revelação. A segunda revelação foi o próprio Cristo em pessoa, apresentando a sua boa nova como a força libertadora dos grilhões que nos prende, as raízes das nossas ignorâncias espirituais. E o terceiro advento, a força libertadora do Espiritismo, com o Consolador prometido, que vem consolar e dar respostas lógicas em 1019 perguntas e respostas lógicas para consolar as dores da nossa alma. E agora eu iria arriscar em dizer uma quarta revelação, Iracema, ou uma quarta revolução. Que revolução seria essa? Isso é uma hipótese minha. Os espíritos estão dizendo tudo aí, mas há uma parábola do Evangelho de Jesus que ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E vejamos bem, isso é uma hipótese. Eu não estou afirmando, mas que uma quarta revolução, uma quarta revelação pode acontecer para o futuro da humanidade? Pode. Mas qual seria, James? Pois bem, há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando Jesus afirmou, ele dizia, como eu já falei para você, as diversas galáxias que existem. E nós não somos os únicos moradores neste universo. Nós moramos em um país. Sabe como é o nome do nosso país? Ele não sabe de nada, né? Nós moramos em um país, e o nome desse país se chama Via Láctea. Nós moramos em um país que se chama Via Láctea. Dentro desse nosso país, que é a Via Láctea, tem 10 trilhões de cidades. Entendeu agora, meu amigo? E que uma dessas cidades se chama Sistema Solar. E dentro desse Sistema Solar, que é a nossa cidade, nós moramos em um burgo, em uma vila, em uma periferia chamado planeta Terra, que é uma vila, um distrito insignificante. E que o nosso país, diante de Andrômeda, é uma galáxia insignificante. E aí a gente acha que somos os únicos moradores neste universo, quando ele afirmou, há muitas moradas na casa do Pai. Ele afirmava que existem civilizações super avançadas que estão a milhões de anos-luz de evolução a nossa. Quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, significa que você, para ver Deus, você tem que ter já atingido o patamar de uma evolução e ter o coração limpo, não o coração carregado com as mágoas, com as futicas humanas. Mas Jesus também se referia às moradas do mundo espiritual. Nós somos oriundos da pátria espiritual. E é para lá que retornaremos. Ele falava das moradas espirituais. E Jesus também falava das moradas internas, quando eu falei de Teresa de Ávila. Portanto, minha amiga Iracema, aí eu já tive um bate-papo com o Iracema sobre um aspecto que eu vou começar a tocar agora, Iracema. Provavelmente, nessa quarta revolução, que eu já sei, você já sabe, quando Jesus diz que existem civilizações mais avançadas, e que o próprio Chico Xavier iria dizer, no dia em que a humanidade estiver mais amadurecida, moralmente e espiritualmente,
em um mundo mais regenerado, agora sim, nós vamos ter a quarta revolução, que é, eles vão aparecer diretamente para a gente, esses seres de outras estrelas, para contribuir com o progresso da humanidade. Aí a gente vai entrar numa quarta revolução moral, espiritual e tecnológica. Portanto, a força libertadora do Espiritismo, que esta força libertadora do Espiritismo seja a bússola de orientação para os trabalhadores da última hora, que somos todos nós, aspirando por um mundo melhor. Acreditemo-nos de que a nossa jornada está sob a égide e sob o controle deste Logos divino, que é o Cristo planetário. Gratidão, muita paz. Gostaram? Ele volta. Isso. Então, meus irmãos, eu quero agradecer ao nosso irmão querido por essas palavras maravilhosas. E vamos continuar a nossa tarefa agora, o nosso momento de paz. E para você estar no celular, muito obrigada. Eu estou falando com o pessoal do Instagram, ela se colocou na frente. Mas está tudo certo. E eu acho que eu estou muda. Tirou aí? Eu tirei. Tirei você. Eu estava pensando que era pra isso. Não bote não. Porque se você colocar, não me escuta. Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer ao nosso irmão aqui presente. A partir desse momento, é o momento do passe. Nós nos despedimos do pessoal do Instagram, porque nessa hora a luz fica diminuta, fica só azul, fica muito escuro, para que a gente consiga passar pelo Instagram. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E vamos